Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje vamos falar sobre o sacramento da confissão. Recebo o Padre Eduardo Peters, vigário-geral da Arquidiocese de Brasília e pároco da paróquia Mãe da Divina Misericórdia. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Perfil, é um prazer receber o senhor. Eu queria começar a nossa conversa falando o que é um sacramento. Então, é uma alegria hoje, né, poder estar conversando também com os nosso povo de Deus, né, da nossa arquidiocese e com todos aqueles, né, que se interessam também com esses temas. O sacramento, ele é um sinal sensível e eficaz da graça. Quando a gente diz que ele é sinal, a gente diz que ele tem em si aquilo que ele representa. A gente costuma usar uma analogia que talvez ajude o povo a entender, né? Quando a gente olha no céu, por exemplo, e a gente vê a fumaça, né, diz assim, a gente sabe que ali onde está aparecendo aquela fumaça, lá embaixo tem fogo, né? Diz assim, é diferente da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, ela é uma representação do Brasil, né? A fumaça é sinal do fogo. Então, quando a gente está falando de sacramento, a gente está falando de um sinal, né? Então, ele carrega em si aquilo que ele representa. Então, quando a gente fala que é um sinal sensível e eficaz da graça, a gente está dizendo que é um meio pelo qual Deus atua, né? E que através daqueles gestos e daquelas palavras que são usadas para o sacramento, se realiza aquilo que não se vê, mas que está lá, né? Então, a gente costuma dizer que também é o meio pelo qual, os sacramentos são o meio pelo qual, né, o Senhor faz a sua ação de redenção e salvação no meio do mundo, né? Como é que a igreja salva? A igreja salva atuando através dos sacramentos, que são canais da graça de Deus de salvação. Perfeito. E aí a gente vai entrar agora no nosso tema de hoje, que é o sacramento da confissão. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que surgiu, então, o sacramento da confissão na igreja. Então, a história comprida é essa, né? Vamos dizer que de onde vem? Todos os sacramentos vêm de Cristo. Ponto, né? Então, para nós não existe dúvida da instituição dos sacramentos feitos por nosso Senhor Jesus Cristo. Especificamente o sacramento da reconciliação, ele está na autoridade que Cristo dá à igreja de ligar e desligar as coisas no céu. Dá a Pedro, né, e dá também aos apóstolos. E especificamente, para quem consegue lembrar, na oitava da Páscoa, né, que é o domingo da Divina Misericórdia, eu sou pároco, né, da Mãe da Divina Misericórdia, nesse domingo é lido sempre o Evangelho de São João, onde Jesus diz, né, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês retiverem serão retidos. Então, o Cristo dá a faculdade, né, de salvação aos apóstolos e aos seus sucessores, vinculando, né, a autoridade deles à ação de salvação que ele operou na cruz e na ressurreição. Então, é como se os padres, os bispos, participassem, né, do poder de Cristo de perdoar e salvar. Então, exatamente porque essa necessidade ela existe, né, que o sacramento também foi instituído por Cristo. A gente costuma dizer que o sacramento ele não é uma decisão só de Deus, assim, é uma decisão de Deus, mas é uma necessidade nossa, né? Por que é que precisa ter um sacramento que lide com o perdão dos pecados? Porque os seres humanos são falíveis, né? Nós erramos, nós cometemos erros, nós pecamos e fazemos mal às outras pessoas. Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos só o sacramento do batismo. A gente concedeu a salvação e dissesse assim, a partir de agora você não pode errar mais, porque o Senhor te salvou aqui. E é a única vez que ele vai te salvar pelo batismo. Imagina que Nossa. seria, né? Então, assim, é uma necessidade humana, por quê? Porque o ser humano precisa de um espaço sagrado de reparação. Até porque nós precisamos muitas vezes refazer o passo com Deus, refazer o passo com os outros. Então, por essa necessidade humana, Deus instituiu um sacramento em que, através da mediação da igreja, nós podemos reparar, refazer, né, retomar a caminhada. Por isso, é um sacramento necessário, né? Assim como a gente se alimenta, né, espiritualmente da Eucaristia, pela reconciliação também
nós restabelecemos uma graça que pode ser perdida pelo pecado. Então, para que a graça de salvação do batismo, né, se mantenha eficaz na nossa vida, a gente precisa ter esse espaço de reconciliação. Agora, na história, tem muito assunto, né? Assim, acho que dá para fazer um podcast só disso, né? Mas o que eu digo? Nem sempre a igreja realizou a reconciliação do modo como nós a realizamos hoje, né? Também esse processo foi um aprendizado. Nós temos Jesus que dá esse poder aos apóstolos de reconciliar, né? E de administrar essa reconciliação de salvação, mas o modo como isso se realizava na história foi feito de várias maneiras diferentes. Então, assim, num primeiro momento, por exemplo, era próprio da comunidade fazer um processo de excomunhão. Quando uma pessoa cometia o pecado, ela dizia ao bispo, por exemplo, e o bispo excomungava a pessoa, ou seja, colocava para fora da comunidade, para que ela fizesse penitência, e depois, num dia ajustado, normalmente ali à véspera da Semana Santa, o bispo reabilitava os fiéis para que eles pudessem comungar na Páscoa. Mas imagina como é a coisa, né? Eu dizia sobre o batismo que a gente só faz uma vez. Lá no primeiro século, o pastor de Hermas falava assim como só pode haver um batismo, só podia haver uma reconciliação. Então, nos primeiros 4 séculos da igreja, era complicado a gente falar da reconciliação, porque era uma coisa que era, vamos dizer assim, feita de maneira muito mais a modo de exceção do que a modo de prática comum, para dizer o quanto era importante você se manter fiel, né? Então, assim, nas primeiras comunidades cristãs, quando os cristãos eram perseguidos e tudo, a gente tinha um contexto de excelência muito grande das pessoas e um desejo de viver a fé muito grande. Quando, vamos dizer assim, a fé se tornou mais popular, né? Também talvez a piedade tenha caído, né? E aí é que, por exemplo, período da Quaresma, que é um período de penitência, ele foi criado justamente para recordar aos fiéis que era necessário viver com qualidade o batismo. E a reconciliação dos fiéis ficou muito vinculada à Quaresma, né? Na praxis, né, do século IV para frente, esse período sempre foi considerado como um período penitencial vinculado ao sacramento da reconciliação. Tanto que as quartas-feiras, né, vinculadas à quarta-feira de cinzas, se tornou um dia estacional de penitência também, né? Então a gente faz penitência nas quartas e nas sextas, né? Para lembrar a paixão do Senhor, mas para lembrar também a penitência. Então, durante muito tempo, a igreja foi administrando no sentido de colocar para fora a pessoa e, num momento dado, reabilitá-la. É nesse período, por exemplo, que surge o conceito de extrema unção, que é um outro sacramento. Por quê? Como só se reconciliava a pessoa uma vez na vida, às vezes o jovem vinha conversar com o bispo, né? E o bispo, não, você está novo, volta lá no fim da vida. E aí, comumente, né, se fazia a coisa de reconciliar a pessoa no momento extremo, ou seja, na hora da morte. Então, tanto que, até hoje, o sacramento da extrema unção, ou da unção dos enfermos, traz junto consigo a ideia da confissão sacramental e da reabilitação da pessoa, porque isso foi a prática da igreja praticamente no primeiro milênio. A partir do século X é que a igreja começa a fazer uma experiência com os monges irlandeses de confissão auricular, né? Quando a pessoa vem contar os pecados para os sacerdotes e receber uma penitência e considerar isso realizado. Então, ali é a partir do século X e um pouquinho mais na frente, é que essa penitência vai se organizando da maneira como a gente tem hoje, né? Então, pensa, o sacramento como a gente tem hoje, ele foi construído na experiência da igreja, né? Mas sempre houve a faculdade de, né, absolver os pecados e de reconciliar através da mediação de um ministro. Então, isso desde lá de Jesus Cristo, do querer dele, porque ele confiou aos apóstolos isso, a mediação sempre existiu. O modo como essa mediação acontecia, ela foi diferente em diversos momentos da igreja, e eu acho que hoje ela chegou a um modo bem ajustado, né, de apresentação dos pecados dentro do contexto de sigilo e tal, né,
o oferecimento de uma penitência para que se possa reparar a questão. Então, assim, importante o fiel saber que nem sempre foi assim, mas que nós evoluímos para chegar onde nós estamos, né? Graças a Deus, né, padre? Agora, uma coisa que é engraçado até e a gente tem que colocar aqui, é porque muitas pessoas falam assim: ah, eu vou lá e me confesso com o padre, mas eu posso me confessar diretamente a Deus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa importância da pessoa buscar e seguir a orientação correta da igreja, de buscar o sacerdote para realizar essa confissão. Então, eu acho engraçado isso, né? Porque quando você quando você pensa na reconciliação, você pensa que você precisa restabelecer o vínculo com alguém, Sim, né? Então, assim, quando eu penso, eu me confesso direto para Deus, né? Na verdade, eu estou colocando toda a iniciativa na minha pessoa. Até porque, bom, salvo uma experiência extraordinária, a gente não escuta a voz dizendo, né, de Deus dizendo ok e tal, né? Eu acho que Jesus escolheu essa forma porque nós necessitamos da mediação para que essa reconciliação seja também uma experiência verdadeiramente humana. Porque a contrição, ela precisa ser manifesta de alguma forma, o meu arrependimento precisa ser manifesto de alguma forma. Por isso que eu acho que Jesus considera tão importante a mediação. Porque eu me dirijo a alguém, não é uma iniciativa só minha, né? Eu peço perdão a quem representa Deus, né? Eu vou diante do sacerdote porque ali existe uma oportunidade de eu interagir, né, com aquele que eu ofendi por um representante constituído. Então, porque seria uma coisa muito arbitrária e talvez até vazia, né, a ideia de, então eu mesmo aqui falo, eu mesmo resolvo e eu mesmo dou por satisfeito. Não, a mediação ela é necessária. Eu ofendi alguém, né? Existe um representante desse alguém aqui. É preciso que eu também me recoloque diante daquilo que eu fiz, em certo sentido, manifestar o meu arrependimento de maneira sensível. Por isso, a mediação da igreja ela é importante. Não é uma questão de controlar ou coisa do gênero, mas é permitir à pessoa fazer um processo de reconciliação que seja verdadeiramente humano e com uma caracterização divina, porque o representante que está lá, né, é colocado, instituído por Deus, né, para realizar essa coisa, né? Então, assim, acho que as pessoas que ignoram a mediação, elas ignoram elementos muito importantes do que significa reconciliar-se, né? Porque não é só um movimento autônomo em que eu me decido, eu faço, eu resolvo. Não, é um momento de me colocar também diante de um outro, né? De efetivamente pedir perdão, de receber um retorno dessa graça através de uma outra pessoa, com as palavras que são próprias de Deus estabelecidas nesse sentido, para que a gente perceba de novo a coisa do sinal, né? Diz assim, para que a gente perceba nessa relação que a reconciliação foi feita, né? E feita de uma maneira ritual, né? Ou seja, há uma relação com o divino e com o sagrado mediada, né, por um rito e por um representante. E acho que isso tem uma significação muito grande, né, no que a gente faz, né? Acho que é muita autossuficiência considerar que é simplesmente resolvida a coisa nessa confissão genérica a Deus que eu não vejo, que eu não experimento de maneira imediata, enfim, né? Então, quer dizer que é tudo iniciativa minha e Deus que pegue, que resolva a partir do que eu digo? Não. Há um diálogo, inclusive, às vezes, uma reprimenda, um conselho, uma exortação, há uma relação aqui que estabelece também o processo que a gente precisa estabelecer. Então, eu acho muito mais honesto, né? Sem falar de outras coisas, claro, né? Mas eu acho muito mais honesto recorrer à mediação, né? Porque aqui a gente tem um entendimento de que nós estamos, né, fazendo, segundo aquilo que é previsto, um contato com Deus a partir dos seus representantes. Eu acho que isso é importante. E Deus também realiza conosco, através dos representantes, esse mesmo contato e concede essa absolvição para nós. Por isso é importante entender o valor, né, do sacramento como mediação mesmo, que estabelece com clareza o efeito que a gente está procurando.
Não, até porque o padre ali, ele é um canal da graça de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dar alguns conselhos ali para a pessoa, Sim, até para iluminar a sim, mente daquela pessoa. sim. Porque às vezes ela chega com um problema e que ela não tem ideia de como resolver, como sair daquilo ali, daquela situação, porque ela tá dentro, né, daquela vivência, e aí o padre com um olhar de fora do que está acontecendo, ele consegue também aconselhar para que aquela pessoa consiga viver a Ah, fé de uma forma diferente. e o sacerdote é uma pessoa preparada para isso, né? Sim, Então, com anos de estudo e de preparação para lidar com os problemas que são os humanos, né? Então, isso até, assim, quando a gente pensa na nossa própria progressão pessoal, né? É poder examinar a própria consciência, refletir sobre as suas próprias atitudes, né? Revisar o modo como nós atuamos com as outras pessoas, nos ajuda a progredir como gente, né? E ter alguém que possa ser um parâmetro diferente de nós mesmos para isso, e que tem todo o conteúdo e a representação também do próprio Deus, é importante para que a gente escute uma voz diferente da nossa. Porque aí é onde que eu acho que há um risco muito grande de autossuficiência, né? Quando a gente se fecha na nossa própria ideia, na nossa própria opinião, na nossa própria noção de pecado, né? E muitas vezes não se abre para escutar uma coisa distinta disso, né? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente, é muito mais fácil fazer sozinho. Claro que é, né? Mas também é muito menos honesto nesse sem sentido, dúvida. né? Não, sem dúvida. Até é uma questão de humildade da pessoa Sim, chegar e falar: olha, padre, fiz isso, como me arrependo de ter feito. sim, E se colocar ali, humano mesmo, e sim. pecador e falho que somos, né? Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque tem muita gente, é engraçado até, porque assim, eu tenho muitos amigos que são de outras religiões. E aí eles falam assim, nossa, mas você é muito doida, vai chegar lá e vai contar pro padre. E o padre é seu amigo, no meio, sei lá, de uma festa, de uma reunião, vai que o padre deixa escapulir um pecado que você contou pra ele. Né? Ou como se o padre fizesse, entre aspas, fofocas com os outros, né? Ou ficasse julgando a pessoa. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso e também frisasse a questão do sigilo. Sim. Independente de qual seja o pecado, pode ser até um crime, né, que a pessoa tenha cometido. Sim. Existe um caso, inclusive, nos Estados Unidos, né, em que o padre foi para a prisão por não revelar um segredo de confissão. Quer dizer, o direito canônico, né, prevê excomunhão, né, e para o padre que revela segredo de confissão. Então, assim, o sigilo é uma coisa muito garantida na igreja, né? Existe uma história, por exemplo, de um mártir. Eu fui na cidade de Praga. Eu não me lembro o nome do bispo, em que o rei queria saber os pecados da rainha. Oh, meu Deus. E o bispo era o confessor da rainha. E o bispo não cedeu. E ele teve pena de morte por causa disso, né? Nossa. Então, assim, já existiram episódios, né, na história em que essas coisas foram colocadas e a gente sempre reforça o compromisso e a responsabilidade que todo padre tem com o segredo de confissão. Isso é exatamente estudado e ensinado como inviolável, né? O segredo de confissão não pode ser violado. Tanto que até o direito civil prevê que o padre, né, em relação ao que diz respeito ao aspecto sacramental, não se pronuncie. Né? E quando isso é forçado, né, aí sim o padre precisa resistir. Né? Mas não há previsão de que isso seja revelado. Então, uma das coisas que viabiliza o sacramento como ele precisa ser é o segredo de confissão. Agora, quanto à convivência com o padre é amigo e tal, como é que a gente faz? Ele vai saber os defeitos da gente? Dizer, olha, para mim existem duas maneiras de você lidar com isso. Existem aquelas pessoas que são muito incomodadas com a ideia de expor o defeito a alguém que conheça. Procure um sacerdote que não lhe conheça. Tudo bem, vou fazer o quê? Esse é um limite da pessoa? Vá procurar um padre. Vai chegar um momento em que talvez você não vai achar mais padre para confessar. Mas assim, isso não é o importante. Mas se alguém tem algum tipo de receio com o seu pároco, né? Não quer que o pároco saiba, então procure na outra paróquia, num outro lugar, numa outra situação.
é importante que a gente se confesse, né? Entendendo, né, a necessidade de fazer essa reconciliação com Deus. Via de regra, eu acho que as pessoas até têm hoje uma boa noção do quanto é útil ter um confessor frequente. Porque esse confessor acaba que ele não é só o seu confessor, ele acaba sendo também um diretor espiritual. Para mim é muito mais interessante ter uma pessoa que conheça a minha vida e conheça a minha história, com quem eu possa lidar com essas questões, do que eu procurar cada vez iniciar e contar toda a história para uma pessoa nova e diferente, entendeu? Os padres não são os juízes das pessoas. Às vezes nós vamos ser firmes, porque dependendo da gravidade da coisa, há que exortar. Mas nós não somos juízes, nós somos, sobretudo, aqueles que estão ali para aconselhar, para orientar, para fazer crescer, né? E somos pecadores também. Todos nós temos também os nossos próprios confessores, diretores espirituais, né? Então, eu acho que, assim, é de bom proveito, na minha maneira de perceber, ter um confessor que lhe conheça. Porque você economiza, né, metade do caminho, né, do que ter que contar uma história comprida cada vez que eu começo com uma outra pessoa. Então, para mim, em vez de você estar sempre começando com alguém, é melhor que confessasse com um confessor regular, que lhe conhece, que sabe quais são as suas fragilidades, e como trabalhar com você esses processos. Então, na minha maneira, quando eu penso na utilidade, e para mim é melhor ter um confessor regular, que eu não passo pelo processo de novo, do que ter que cada vez começar um processo com um diferente. Eu acho que é mais difícil. Mas eu respeito também, porque assim, né, tudo é uma questão de percepção da pessoa. Agora, o sacramento está para que a gente possa, de fato, progredir e prosperar, né? Sem dúvida. Em relação ao tempo, o período em que a pessoa precisa se confessar, o que que a igreja diz a respeito disso? Então, o mandamento da igreja é muito largo, né? Já a igreja diz que nós devemos confessar ao menos uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição. Então, é muito largo, né? Verdade. Agora, em universo de espiritualidade, né, de pessoas que realmente querem progredir na fé, procurar confessar-se regularmente é algo que ajuda a nossa progressão espiritual. Então, uma confissão mensal, né, me parece uma coisa razoável, né, aquelas pessoas que querem manter, né, a dinâmica da vida da graça. Agora, sim, sempre que a gente estiver diante do cometimento de um pecado mortal, né, e que a gente considera que é necessário realmente, né, por conta disso, apresentar-se à confissão, há que se confessar. Eu tenho tido, não está muito nas perguntas que a gente ouviu aí do pessoal, eu tenho tido muitas situações em que as pessoas têm problema com escrúpulo, né? Tem pessoas que às vezes afinam tanto a consciência em relação a pecado que começam a ver pecado em tudo. Eita. E sofrem muito, né? Porque elas ficam assim, puxa, né? Será que eu pequei? Será que eu não pequei? Ah, o meu pensamento, meu pecado por pensamento é grave ou não é grave, né? E de repente o escrupuloso ele tende a tornar tudo uma coisa grave, né? E o laxo é aquele que não tem problema nenhum em nada, né? Verdade. Então, assim, eu acho que tem uma dinâmica importante quando a gente pensa na confissão, que é a questão da formação da consciência, né? Quando a gente trabalha para formar a consciência para o bem, né? A gente precisa também aprender a colocar uma certa dosometria, né? Uma certa perspectiva de gravidade ou não daquilo que a gente faz. É claro que um pecado grave feito, né? Ele tem um peso muito maior do que, por exemplo, uma fragilidade de pensamento, Sim. né? Assim, parece óbvio, né? Pensar em adulterar é muito menos grave do que adulterar, né? Exatamente. E às vezes as pessoas botam nessas duas coisas o mesmo peso, né? E sofrem por causa disso, né? Existem pessoas, quer ver uma coisa curiosa? Assim, existem pessoas que acham que a tentação já é pecado. Por exemplo, se passou alguma coisa na minha cabeça, eu já pequei. Falei, mas vem cá, mas ok, chegou a sugestão, você pensou numa coisa ruim, né? Mas assim, o que você fez com esse pensamento? Não, eu logo disse que isso é bobagem, eu não quero saber e tal. Então, assim, você não pecou, você foi tentado, né? Existe uma diferença entre a tentação e o pecado. Porque, assim,
O pecado em si, ele vai para o ato, né? Exato, né? E assim, para que a gente cometa pecado, precisa ter duas coisas: advertência e consentimento. O que é advertência? É a minha inteligência, em alguma forma, me alertar que tem uma coisa ali. Então, eu fui advertido daquilo e a minha consciência me disse, olha, aquilo é mal, né? Advertência. Consentimento, eu quero mesmo assim. Entendeu? É a inteligência e o querer, né? Às vezes, eu tenho o querer, mas eu não tenho advertência. Ou seja, eu sei lá, né? Fiz uma coisa, queria uma coisa que eu não sabia que era errado. Né? E depois eu descobri que era errado. Aí eu só ali adverti. Aí eu posso ir depois dizer, padre, olha, eu não sabia, mas eu fiz. Isso tem um peso diferente do quando eu sei e eu quero mesmo assim e eu faço mesmo assim. Então, para que haja o pecado, precisa ter advertência e consentimento. Muitas vezes pode existir o consentimento sem advertência, né? E muitas vezes pode existir a advertência sem o consentimento. Existem pessoas que são obrigadas a fazer coisas que não querem e sabendo que são erradas, né? Então, uma anedota que a gente conta na aula de teologia moral sempre para os alunos, né? Diz assim, a pessoa que no campo de concentração fugiu um cara lá do campo de concentração, aí veio o chefe do campo de concentração, vem cá você, né? Aí bota lá a pessoa no meio dos, fala assim, olha, tá aqui um revólver, você vai escolher 10 pessoas, para vocês aprenderem que você não pode fugir, você vai escolher 10 pessoas e vai matar essas 10 pessoas. Se você não matar as 10 pessoas, eu vou escolher 20 e vou matar você junto. Nossa Senhora. Entende o problema? Às vezes a pessoa, no raciocínio dela, vai dizer assim, não, vai ser melhor matar 10 que vai morrer menos gente e eu sobrevivo. E ela faz. Mas ela não faz naquilo com a liberdade e com o consentimento, né, que deveria ter. Então aquilo está prejudicado, né? Assim, ok, ela fez a ação, mas a responsabilidade recai sobre ela ou sobre quem colocou ela naquela situação impossível. Entende? Então, nem tudo, quando a gente vai falar de dinâmica de vida moral, é tão claro ou tão óbvio assim, né? Então, a gente diz que precisa ter advertência, precisa ter o consentimento para que o pecado se dê. E aí a gente precisa também tratar dos escrupulosos, né, que às vezes botam um peso muito grande em coisas pequenas, e dos laxos que às vezes não sentem peso em nada, né? Então, formar a consciência para o bem, para fazer uma boa confissão também é importante. Não dá para ficar nos extremos, nem no 8 nem no 80. Exato, A pessoa tem que ser sensata, né? E aí é onde o padre ajuda. Sim. Né? Porque o padre vai dizer, meu filho, né, larga a mão disso, né? Ó, cuidado com isso é mais importante do que você está dando importância, né? Enfim, tem um caminho interessante aí. Sem dúvida. E logo após a confissão, padre, a gente faz o ato de contrição e também vem a penitência. Eu queria só que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da penitência, para que as pessoas possam entender como se dá esse processo também. Então, vamos voltar no conceito lá no início, né? Onde é que o sacramento se dá, né? Assim, porque quando a gente fala do sacramento, a gente fala de matéria e forma, né? Uhum. Então, qual que é a matéria, né, do sacramento da reconciliação? É o pecado, né? Você vai apresentar o pecado, né? E como é que o sacramento se realiza, né? O sacramento se realiza por atos do penitente e por atos do confessor. Uhum. Quais são os atos do penitente? A declaração, né? Ou seja, a confissão dos seus pecados manifestados com a devida contrição. O que é a contrição? É a dor, né? É o arrependimento de tê-los cometido. Então, da parte do penitente se espera, né, uma declaração clara dos pecados com o devido arrependimento. E da parte do confessor, né? A parte do confessor é a absolvição sacramental dos pecados pela fórmula prevista pela igreja. Então, também o fiel, assim, não é de qualquer jeito, né? Não é que o confessor, você foi lá, declarou os pecados e aí o confessor disse, joia, né? Não, tem uma fórmula própria, né? Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo menos essa parte, né? Essencialmente precisa ser dita pelo confessor. A fórmula e depois o confessor também dá ao penitente uma satisfação, ou seja, dá uma penitência para que ele, absolvido dos seus pecados, também, em certo sentido, utilize dessa satisfação como um gesto ou uma atuação pessoal, né, no aspecto de, em certa intensidade, sanar ou procurar reparar aquilo que foi o pecado cometido.
Então, a satisfação nesse caso, né, ou a penitência que a gente recebe, ela tem uma função medicinal. Às vezes o padre vai lhe dar uma penitência relacionada com o pecado que você cometeu, né? Vou citar aqui uma coisa diferente, né? Roubei, né? Assim, tem alguma maneira de você restituir isso sem que você se exponha? Não tem. Então vamos fazer o seguinte: pega o valor, né, correspondente disso e oferta em cesta básica, né? O padre pode dar uma penitência reparadora, né? No aspecto de tentar sanar aquele mal causado, né? Ou ele pode dar também uma penitência que repare de modo espiritual, né? Então você reze X coisas ou faça, né, X atitudes que possam, nesse sentido, manifestar também a sua penitência. Antigamente, muito antigamente, as penitências podiam ser públicas, inclusive, né? Existiam penitentes que, no processo de penitência, todo mundo sabia que estavam fazendo penitência. Então, a gente não sabia o pecado, mas sabia que a pessoa estava penitenciando algo, né? Isso depois foi removido, né? Até porque não se quer causar constrangimento, né? Esse processo de aprendizagem da igreja, né? Então, assim, hoje a gente dá uma penitência em que a pessoa... Mas a penitência tem que ter começo, meio e fim, né? Ela tem que ser, em certo sentido, reparativa na medida do possível e ela tem que contribuir para a edificação da pessoa que recebe. Uhum. Então, assim, um bom exame de consciência, a declaração clara dos seus pecados, uma perspectiva da frequência com que isso ocorre para que o padre possa lhe orientar. Então, um bom exame de consciência, a declaração, né, qualificada dos pecados, a contrição é importante para o sacramento, porque se a pessoa me diz assim, eu fiz isso, mas eu não estou arrependido, então eu não posso te absolver. Lógico. Porque não faz sentido, né? Como é que eu vim pedir perdão, mas eu não estou arrependido, né? Então a contrição, ela é importante, né? E depois a satisfação, ou seja, eu cumpri a penitência que o padre lhe deu. Da parte do confessor, é ouvir, né, a declaração dos pecados, né, é realizar a absolvição sacramental e dar a satisfação. Pode ser também dentro desse contexto que o confessor dê um conselho, uma orientação, que é própria também da igreja para fazer a pessoa crescer, entendeu? Perfeito, padre. Olha, eu agradeço muitíssimo a presença do senhor aqui e com certeza esclareceu as dúvidas, né, que foram colocadas, então, pelas pessoas que nos acompanham aqui no perfil, e as portas estão super abertas aqui para receber o senhor sempre que o senhor puder. Tá bom, à disposição, sempre que a gente puder ajudar. Para mim é uma conversa fácil, porque eu fui o professor dos padres, né, sobre o sacramento da reconciliação durante muitos anos, então é um assunto que a gente trata todo dia. E se a gente puder ajudar, estamos aí à disposição. Muito obrigada, padre. A você que nos acompanha, muito obrigada por estar aqui conosco. Paz e bem, até o próximo programa. E se você quer ver algum tema sendo abordado aqui no Perfil Católico, por favor, mande a sugestão pra gente lá no Instagram da Arquidiocese. Paz e bem.